Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja ouvindo. Eu estou aqui para apresentar um pouco do segundo trabalho do terceiro semestre de ADS, é, de estatística e probabilidade. E, bom, sem mais delongas, né, eu vou discorrer um pouquinho sobre o trabalho, a minha perspectiva. Eu estava um pouquinho perdidinho no começo, mas depois de ter conversado com a senhora, eu consegui abrir um pouco a minha mente em relação ao trabalho, consegui, e espero que tenha conseguido atingir os requisitos com essa, espero conseguir atingir com essa apresentação. Mas bom, sem mais delongas, partindo para a apresentação, iniciando com os tópicos do trabalho, são os mesmos que estão nos Moodle, mas vale lembrar, né, a questão da fonte usada, a análise dos dados com um código, depois a construção de tabelas. Eu utilizei duas plataformas, um site e o Power BI, mas eu vou discorrer um pouquinho mais sobre isso depois. E a descrição dos resultados, né, das análises, das conclusões com as quais a gente chega com esses dados analisados. E, bom, os objetivos do tema escolhido. Primeiro, a relação do tema, né? Eu escolhi esse tema, que foi do análise gráfica é, das vendas em metros cúbicos de etanol hidratado nos anos de 80 a 89, porque pela questão ambiental, pela questão da indústria automotiva, pela questão dos combustíveis renováveis. São temas que eu gosto bastante, tenho interesse, e também a questão do conteúdo histórico também, né? Tem o porquê da utilização grande do álcool, eu vou discorrer um pouquinho sobre isso nesse trabalho também. Mas começando por a diferença, né? Porque tem o álcool anidrado e o hidratado, né? Hoje em dia a gente tem muitos tipos de álcool, o aditivado, vários outros tipos, mas só partindo por essa curiosidade, né? O anidrado, o álcool anidro, né, ele é muito mais concentrado, ele tem 99,5, se não me engano, sua composição feita por álcool. Então ele é utilizado em solventes, em água raiz, por exemplo, tintas, em coisas mais fortes, enquanto o hidratado é utilizado nos combustíveis. Em sua composição é feita de 95% de álcool e apenas 5% de água e outros componentes. Então ele pode ser misturado com a gasolina e com outros combustíveis ou até mesmo utilizado puramente para combustível. Mas bom, um pouco de história. Por quê? Porque a gente tem em, nesse período em que se discorre a nossa base de dados uma crise, né? Uma crise no petróleo, que é ocasionada por causa dos conflitos no Oriente Médio, principalmente. A gente tem duas crises, né? Eu não sei especificamente em quais anos, é, mas a gente tem o movimento pró-álcool para combater a situação econômica do país, se já se tornava um agravante, né, com a inflação, com a crise do petróleo e o aumento gigantesco do preço dos combustíveis se alastrou ainda mais, né? Então, como uma forma de alternativa que posteriormente se tornou uma, em perspectiva ambiental, uma alternativa muito consciente, né? Eu acho que a finalidade inicial, né, na época não se dava muito conta dessa questão ambiental, né? Então, acho que na época a questão aí era a questão econômica mesmo, mas se tornou até hoje em dia um tipo de combustível utilizado, né, nos carros, é muito mais saudável para o meio ambiente. Mas partindo para essa perspectiva do movimento por álcool, ele tem tipo 5 etapas. A primeira fase de mais ou menos da década de 70 a 75, a segunda fase de 80, de 75 a 80, mais ou menos, a 85, perdão, a terceira fase de 85 a 95, e a partir daí a gente vai, né, até a década de 2000, mas nesse período a gente tem o início na fase 1 do movimento, ainda não totalmente utilizado, né, ainda muitos carros com a gasolina, então ainda era um movimento fraco. Posteriormente, na fase 2 e 3, a gente tem a segunda crise do petróleo nesse período, né? Então, justamente em 79, se eu não me engano, que é onde inicia o nosso gráfico. Então, aí tem uma demanda gigantesca de álcool, por quê? Porque o preço do combustível vai realmente aumentar nesse período, ainda mais. Então, a indústria automotiva vai se moldar, vai estar criando os carros que são movidos a álcool,
E é muito interessante como o mercado inteiro se molda, né, como o país se moldou para suprir essas alternativas do combustível. E então, nesse período, né, da fase 2 e 3, houve a consolidação, né, e essa forte aderição, né, do movimento e do combustível do álcool. Né? E depois, na fase 4 e 5, a gente tem a estagnação, e na fase 5 a gente tem até uma baixa na demanda durante algum período, e posteriormente o aumento novamente da demanda. Né? É que posteriormente, os carros a combustão voltaram a ser utilizados, né, os carros movidos a gasolina, e depois os carros flex, e hoje em dia a gente tem até a utilização, né, dos carros elétricos. Então, cada vez mais a tecnologia, né, se envolvendo nessa questão dos combustíveis, e, né, espero que em relação ao meio ambiente, cada vez mais sejam produzidos os combustíveis renováveis, né? Então, hoje em dia se tem esse olhar muito maior do que antigamente, né? Mas essa alternativa do álcool foi muito viável. Por isso que esse tema me atraiu bastante. Bom, partindo agora sobre o código, a gente, né, tem aqui, eu vou demonstrar na prática o código, tá? A gente começa importando duas bibliotecas principais, que são a Pandas e a Matplotlib, que a gente já utiliza no exercício anterior. A gente começa lendo o nosso arquivo de Excel, vendas etanol hidratado, dos anos 80 e 89. E a gente começa com os testes iniciais, que são as primeiras 5 linhas do cabeçalho, posteriormente um informativo e uma descrição breve do gráfico, e as colunas certamente ditas com os contadores. Então a gente tem esses testes iniciais para a gente fazer essa análise estrutural rápida e breve, né? Tipo, um arquivo mais resumido da nossa base de dados, para começar posteriormente a mexer no nosso gráfico. A gente começa mexendo aqui, agrupando os valores de 80 a 85, para observar como que está funcionando um primeiro teste. Um segundo teste é agrupando os valores de estado ano com as vendas, né? Utilizando as vendas como parâmetro e somando esses valores. Aqui a gente tem mais uma utilização agora com a inserção de valores pelo usuário. Aqui eu não tratei a variável, eu sei que é errado, mas por causa do tempo escasso, né, como você pode ver, eu estou gravando aqui faltando meia hora para entregar o trabalho, então eu fiquei bastante tempo do domingo aqui fazendo. Eu acabei não tratando isso, não dando tanta atenção para isso. Mas o usuário vai entrar com o valor que vai ser ordenado do menor para o maior. Então, ele pode entrar com qualquer tipo das colunas, até mesmo aquelas escritas, eles vão pegar os maiores estados, por exemplo, em relação às suas strings, e vão ordenar pelos valores, né? Então, aqui, né, eu vou ser breve, vou tentar discorrer o mais breve possível, porque como é um trabalho longo, né, para não ficar muito tempo tomando na apresentação. A gente tem a análise gráfica, né, do etanol. A gente utiliza aqui a biblioteca do Matplotlib em relação às médias das vendas e as tendências das vendas. Então a gente tem dois gráficos bem legais aqui sendo exibidos. Depois a gente tem uma análise de desempenho. Então, depois que a gente recebe o valor do usuário, a gente já tem vários tipos de análises sendo entregues para o usuário, mesmo ele não pedindo, né? Então, essa questão da interface faltou muito no meu código, mas ele está rico de informações. Isso é bem garantido. Aqui a gente tem vários tipos de análises com base na tabela em relação às médias das vendas e a agrupação dos estados e vendas. Depois a gente tem a impressão disso. Aqui eu tentei fazer uma matriz de correlação e infelizmente não deu certo. No código final, né, eu vou entregar sem isso, mas aqui eu só queria dizer as possibilidades diversas que essa biblioteca dá pra gente, né? Eu utilizei uma IA, até comentei isso no final do trabalho, para me auxiliar em relação à biblioteca, porque tem muita função, e realmente me ajudou bastante a entender.
como que funciona essa biblioteca Pandas, que é realmente diversa em relação às suas funções. Mas, infelizmente, nem tudo deu certo aqui. A matriz de correlação foi um exemplo que acabou não dando certo. E outro que acabou não dando certo é em relação à implementação da política pública. Então, eu queria ver como que começou as vendas e depois como que encerrou. E, por algum motivo, não acabei conseguindo receber esse valor das médias, infelizmente. São dois tópicos que eu acabei não conseguindo exibir, mas aqui, pelo menos, a gente tem uma análise de segmentação. Até começa aqui falando da análise de desempenho e depois da análise de segmentação. A gente tem em relação aos estados e a quantidade do produto, né, vendido em relação ao ano. Então a gente tem bastante informação aqui sendo descrita nesses códigos. Se eu rodar, eu posso. Primeiro, essa base de dados iniciais é em relação aos testes, né? A gente tem o primeiro teste aqui das primeiras 5 linhas do cabeçalho, depois um info do meu arquivo, depois a gente tem mais um info das características do meu arquivo, contadores em relação aos valores, depois a gente tem as colunas, e aí a gente tem a pergunta para o usuário, né? Qual base de dados deve ser analisada do maior para o menor? Eu vou começar pelo ano primeiro, né? Fazer poucos testes, fazer o ano e das vendas primeiro. Então aqui ele faz a análise pelo ano, tá vendo? Ele começa do maior, vai para o menor ano e faz a análise, mostra pra gente aqui. Não consegue mostrar tudo, né? Que são muitos valores, mas ele mostra aqui os 5 primeiros e os 5 últimos. Depois ele já faz essa parte do código do gráfico, né? Da Matplotlib em relação às vendas por ano. Depois a tendência das vendas por ano, né? Em relação à média móvel. E depois ele discorre o resto do código. Tem muita informação. Professor, eu até peço perdão, né? Que vai ter muita quantidade de conteúdo aqui para você estar tá lendo. Mas é bem legal. Muitas informações aqui em relação ao estado e as vendas por estado. Depois a gente tem uma agrupação novamente dos estados em relação ao longo do tempo o etanol hidratado. Então a gente tem aqui nessa parte o desvio padrão e as estatísticas de venda por estado. E as ambas duas sendo exibidas. Depois a gente tem mais uma vez, agora com vários tipos de valores, porque a gente tem os estados em relação aos valores acima de 25%, 50%, 75%. Então a gente tem muita informação aqui, quantas vezes em relação aos estados pode estar aparecendo. E posteriormente a gente finaliza com a média das vendas por período no estado, né? A gente tem cada uma das médias realizadas sendo esboçadas aqui. Então esse é o meu código, tem bastante informação, bastante conteúdo, mas a parte, né, que eu mais gostei, posso ter certeza, é a mais simples, mas é a que eu mais gostei, é essa parte em relação ao conteúdo, né, quando você pede para o usuário, vou até rodar novamente o código, para ele falar para a base de dados que deve ser analisada. A gente pode colocar aqui vendas, seria um bom valor também para a gente observar. E aqui a gente consegue observar as maiores vendas e as menores, onde que estão. A gente consegue ver que a região sudeste é onde tem as maiores vendas nos anos específicos, e as regiões do norte que acabam não tendo nenhuma venda em alguns períodos específicos. E novamente os gráficos sendo esboçados, né, que ele vai escorrer totalmente o código novamente. E bom, esse foi o meu código, né? Depois eu vou enviar ele em arquivo, né, para você dar uma olhada melhor. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre os gráficos e as tabelas. Eu utilizei o DataTab, né, que é um site bem legal, o Luiz tinha me mostrado. Aqui a gente tem a nossa base de dados. Nesse site a gente consegue tantas possibilidades como quartis, as somas, as variâncias, o desvio padrão, mas infelizmente ele é pago. Então ele tampa tudo, a gente não consegue ver, mas o que a gente consegue ver são os gráficos realmente das vendas por estado, sendo esboçadas em um gráfico linear. A gente tem aqui os outliers, né, como você pode ver, às vezes muito ligados ao estado de São Paulo,
muitas vezes ultrapassando a meta dos outros estados. A gente tem outliers também, por exemplo, em Minas Gerais, às vezes com abaixo da expectativa, e a gente tem gráfico linear muito legal, muito variável. Aqui a gente tem os box plots, os diagramas de caixa, né? Do estado de São Paulo, do estado do Rio Grande do Sul, de todos os estados, né? A gente tem os box plots. Aqui a gente tem outro tipo de gráfico, a gente acabou não vendo isso em aula, mas é chamado de trama de violino. É que ele está traduzindo, né? Ele em inglês esse site, mas é bem legal também para ser utilizado, tem muitas informações. Infelizmente, né, a gente não consegue utilizar ele 100% por causa dele ser pago, mas foi bem interessante mexer com ele também. Aqui, partindo para o Power BI, onde eu fiz a maioria dos meus gráficos, eu tenho a soma das vendas por estado, a média das vendas por grandes regiões, a média das vendas por ano, a soma das vendas por estado e grandes regiões e a soma das vendas por ano. Então, esse gráfico, esse dashboard, ele é totalmente interativo. Eu gostei muito de aprender a mexer no Power BI. Se eu selecionar aqui, por exemplo, São Paulo, ele vai selecionar já aqui na soma de vendas por estado. Em relação à média das vendas, ele vai verificar somente São Paulo. Aqui também os outros gráficos vão se adaptar na soma das vendas. Os que estão azuis, claro, é em relação só a São Paulo. Então a gente tem essa opção. Se a gente deseleciona, a gente parte para a região sul, por exemplo, quem que vai selecionar? A região sul. E aqui a gente vai ver todas as vendas, por exemplo, a soma das vendas por anos feitas pela região sul. Então a gente tem essa adaptação do dashboard conforme, né, a gente vai mexendo nele. Eu achei muito interessante fazer isso. O norte aqui, como a gente vê, é a menor fatia, né? Enquanto o sudeste é a maior fatia. Então a gente tem essa interação. Aqui a gente tem outros dois gráficos mais simples, né? O gráfico que até está descrito aqui, o gráfico linear simples, né? O gráfico de linha, e tem o gráfico de dispersão também, que eu achei importante colocar, apesar dele não colocar aqui a linha em relação, né, que a gente viu em aula. A gente tem uma noção aqui com relação ao gráfico de linhas, na onde poderia estar, né, esses outliers, né, esses pontos de referência. Mas foi muito bacana também de estar utilizando o Power BI para desenvolver essa análise gráfica. E bom, voltando para o trabalho mais uma vez, a gente tem a análise dos dados, né? Então, discorrendo sobre temas, como eu já descrevi no trabalho, né, a gente vê que São Paulo, a região sudeste, foi a região que mais houve, né, a produção e a venda do etanol. Eu acredito que seja porque era a região mais industrializada na época. Ou seja, né, se vê uma alta demanda, né, nesse período dos veículos lá presentes. Então, a gente também tem a diferença do ano 89 para o ano 80. A gente vê isso muito grande aqui em relação ao gráfico, né? O ano 89, que é um ano de muito maior venda de álcool em relação ao ano de 80. Então, a gente vê essa demanda crescendo conforme o passar dos anos por causa do período histórico, né? Que a gente já conversou no trabalho. Conforme foi se aumentando a crise, né, a utilização foi cada vez maior do álcool. A Roraima e a região Nordeste, a gente vê Norte e Nordeste, né, foram as regiões que acabaram menos utilizando esse tipo de combustível, muito porque nessa época, né, a gente não tinha tanto a industrialização dessas áreas, ou seja, não tinha muitos veículos e assim, né, a gente não tem essa alta demanda. Mas aqui a gente também consegue observar sendo esboçados os estados nos quais mais tiveram, né, a utilização, por exemplo, Pará e Rondônia, Amazonas. Aqui no Nordeste a gente tem Bahia, Pernambuco, que mais utilizaram, né, mais efetuaram, né, as compras, né, a venda de etanol nesse período. Então, voltando novamente para o trabalho, a gente tem aqui no site do Database, perdão, DataTab, a gente tem todos esses valores que eu descrevi ali, tá, em relação às médias, em relação aos box plots, que eu já demonstrei aqui. Então, a gente tem esses valores sendo demonstrados na prática. A gente tem também no dashboard, em relação às médias, né, aqui sendo demonstradas na prática.
como que cada estado, cada região está se comportando em relação às vendas nesse período. E a gente tem as tendências de venda e variáveis sendo esboçadas no código. A gente tem essa questão aqui no gráfico aqui exibido, né? Como eu já mostrei também. Então, o que a gente conclui, né? A gente conclui que a demanda, né, pode alterar completamente a indústria, né? E como isso acontece com o passar dos anos, né? Como a adaptação vai se tornando cada vez mais agressiva conforme a necessidade. Então, a gente vê que os lugares mais industrializados foram o que mais, né, obtiveram essa demanda. Por quê? Porque lá havia muito mais veículos. Então, a gente vê que conforme a crise foi se aumentando, o Brasil, né, foi buscando essa alternativa cada vez mais com o passar do tempo. E a crise não foi passando e assim vai. Se o gráfico aumentasse, né, se a base de dados fosse, por exemplo, de 80 aos anos 2010, por exemplo, provavelmente haveria ali um período em que os dados iriam descer ou iriam estagnar, que é descrito isso na fase 2 do pró-álcool, do movimento pró-álcool, fase 4, perdão. Tem uma parte da estagnação, né? Mas são períodos à frente. Então eu queria demonstrar exatamente isso. Esse período de ascensão do movimento pró-álcool e do estouro, né? Basicamente, se por assim dizer, desse movimento sendo exibido em um gráfico, né? Então a gente consegue ver muito bem isso, a gigantesca demanda em milhões de metros cúbicos, né? Como vendeu a quantidade absurda de valores. Por exemplo, aqui de Janeiro, 59, nesse primeiro ano de 80. E aí, se a gente for no Rio de Janeiro, em 89, a gente já tem 120, perdão, 12 milhões, não, acredito que seja isso. 1.215.365 metros cúbicos de etanol vendido. Então, a gente tem, com o passar dos anos, uma demanda altíssima de cada estado, cada vez mais, porque além da ascensão da indústria automotiva, a gente tem a ascensão do álcool, a gente tem o estouro das crises do petróleo, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, e tudo isso sendo esboçado em um gráfico. Então, é muito mais que um gráfico, né? É um conceito histórico, é um conceito industrial, é um conceito econômico, um conceito ambiental. Tem muita coisa por detrás, por isso que eu gostei bastante de estar fazendo esse trabalho e de estar esboçando todas essas conclusões para você. E, bom, encerrando, eu acredito que seja isso. Aqui estão os links usados. Eu utilizei videoaulas no YouTube, já recomendo da IA da área e várias outras ferramentas, né? Todos já estão aqui. Vou compactar, né, os arquivos, já tudo certinho para você, tá bom? Muito obrigado, professora, pela oportunidade, pelo trabalho e uma boas férias, um bom período de férias, um descanso e tudo de bom. Desde já agradeço